designados a atuar nas cidades do Vale do Taquari após o ciclone que assolou a região em setembro deste ano. A atividade integra as ações da Semana dos Servidores Públicos de São Leopoldo, que iniciou ontem e encerra sexta-feira, dia 27. Lembramos que o evento está sendo transmitido ao vivo na página do Facebook da Rádio da Prefeitura. Agradecemos àqueles que nos acompanham de forma virtual. Estão presentes as seguintes autoridades: o prefeito de São Leopoldo, senhor Ari Vanazzi, o diretor-geral do SEMAI, senhor Jason Freitas, a secretária municipal de Segurança e Defesa Comunitária, senhora Giselda Mateus, representando a Secretaria de Assistência Social, a chefe de gabinete, Márcia Rosana da Silva, servidores e servidoras que atuaram nas cidades do Vale do Taquari, um agradecimento especial aí aos colegas, a senhora Iraci Haniker, mãe do secretário de Assistência Social, que é o senhor Fábio Bernardo da Silva, o enfermeiro do SAMU de São Leopoldo, Roberto Tisca Bueno, que também atuou nas enchentes, o comandante da Guarda Civil Municipal, José Carlos Pedroso, a Luciane de Souza, chefe de gabinete da Secult, representando aqui o secretário Marcel Frison, e a senhora Maria Tereza, representando a Ação da Mulher Trabalhista do PDT. Para dar as boas-vindas, convido agora para fazer uso da palavra a chefe do gabinete da Secretaria de Assistência Social, senhora Márcia Rosana Silva Martins, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero justificar a ausência do secretário. Ele está hoje, até o final dessa semana, num evento que é um encontro dos gestores municipais, um encontro nacional desses gestores. E venho aqui, então, como secretaria, dizer que desde junho a secretaria veio trabalhando primeiro nos alagamentos, né, e tivemos ali uma experiência e tanto, né, em atuar nessas questões de calamidade. Posterior a isso, então, o Estado, que o secretário também faz parte do colegiado estadual de gestores, quando aconteceu a situação no Vale do Taquari, mobilizou então os municípios que tinham experiência nesse trabalho para auxiliar. E a equipe então da secretaria foi até o Vale do Taquari. Encontramos uma situação muito diferente da que encontramos aqui em São Leopoldo, né? Porque encontramos municípios devastados, né? Acabados. Entramos lá em cidade com muito barro, com muita tristeza, porque muitas vidas haviam sido perdidas lá, né? Com famílias que haviam perdido tudo, absolutamente tudo. Tinham só as paredes da casa e mais nada, né? Uma equipe de trabalho que também não sabia o que fazer, porque eles também tinham sido afetados com o evento, né? Então a secretária de assistência, ela não sabia o que fazer com os cadastros que tinham que ser feitos, com o atendimento, o acompanhamento daquelas famílias. Então nós fomos falar também para ajudar, né, nesse planejamento, nessa organização. E como resultado tínhamos uma população extremamente agradecida por tantos voluntários que chegaram àquelas cidades, né? E que fizeram a diferença, né? Recolhendo os destroços que ficaram pelo caminho, tirando a lama para os carros andarem. Eu, particularmente, fui quase 5 dias depois do evento e ainda estava uma situação muito difícil, né? A gente tinha que pedir para as pessoas saírem do caminho, porque tinham muitos curiosos que iam visitar a cidade, né? Não iam ajudar, nem visitar, para a gente chegar até as casas e poder auxiliar. E a equipe da secretaria fez então todo esse trabalho de poder cadastrar essas famílias para terem acesso aos benefícios, tanto do governo federal quanto do Estado, e acredito que fizemos uma diferença para essa população. Então, todos os colegas que estavam lá, o secretário fez inclusive um momento já dentro da secretaria em agradecimento a todo o empenho dessas equipes, né? E aqui eu volto também, em nome da secretaria, agradecer o empenho de todos os colegas.
Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos aí a presença do secretário-geral de governo, senhor Nelson Spolor. Convido agora para fazer uso da palavra o servidor da CEMUSP, o GCM José Augusto Veite, para dar o seu relato. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senhor prefeito municipal e assim também cumprimentando todas as demais autoridades aqui presentes e também nossos colegas. E agradecer a oportunidade à nossa secretária Giselda, que por iniciativa dela e uma parceria com uma escola de enfermagem aqui de São Paulo, nós pudemos então fazer a nossa contribuição para ajudar aquele povo do Vale do Taquari. E mais, foi uma dupla oportunidade para mim, porque a minha família é oriunda do Vale do Taquari. A minha falecida mãe nasceu em Rocaçales e o meu bisavô materno, quando veio da Itália, fixou residência em Mussum. Então eu tinha todos os motivos do mundo para querer ir lá. E muito importante, pessoal, a participação voluntária das pessoas numa situação dessas, porque principalmente lá, o cenário lá era realmente de terra arrasada. Como se tivesse passado um tornado, explodido uma bomba, aquelas pessoas precisavam de ajuda humanitária, nem que fosse uma palavra de consolo, para que elas pudessem ter forças para retomar suas vidas. Então, eu creio que esse é o único caminho que nós, enquanto pessoas, podemos ajudar o nosso semelhante. Num mundo tão polarizado de ódio, de raiva, inclusive que nós temos agora no país essa realidade, né? Com essa questão política, que está muito evidente. E como é muito fácil o ser humano ter ódio, ter raiva das pessoas, e quão difícil é muitas vezes para se movimentar para ajudar alguém. Então eu creio que sirva isso de exemplo para que nós possamos plantar a semente do bem e ajudar nosso semelhante, seja distante, seja próximo, seja um vizinho, seja um parente, seja quem for. Tá? Que nós tenhamos sempre essa consciência de que nós podemos sempre fazer algo por alguém. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, convido agora para fazer uso da palavra o servidor do SEMAI, Felipe Gabriel. Boa tarde a todos. Um breve registro. Quando chegamos lá, em 9 de setembro, o que presenciamos foi um verdadeiro cenário de guerra. Máquinas, caminhões, pessoas chorando por todo lado. Muita lama, muita destruição. Porém, uma coisa que nos chamou a atenção foi a solidariedade. Muitas pessoas, poucos moradores, mas muitas pessoas se ajudando. Uns distribuindo os alimentos, outros carregando entulhos, outros, como nós no SEMAI, apenas limpando, que já era uma grande coisa em meio àquele cenário. Fica aqui esse ponto que emocionou, acredito que a todos nós que estivemos lá. A cada região que íamos prestar nosso auxílio, presenciávamos maneiras diferentes em que a destruição foi feita. Todos sabemos do poder da água, mas presenciar aquilo in loco foi realmente uma experiência marcante. E experiência seria como definiria aqueles momentos ali. Acho que o nosso dever foi cumprido, deixamos a cidade com muito carinho e o desejo que se reerga o mais rápido possível. Agradecer a oportunidade ao nosso diretor Jason e ao supervisor Josnei. Convido agora para fazer uso da palavra a secretária municipal de Segurança e Defesa Comunitária, a senhora Giselda Matheus.
Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer a oportunidade com o meu prefeito, Ari Vanazzi, para a gente conseguir fazer essas boas atividades, né, de ir a um lugar onde teve tanta destruição, né, tanta tristeza, e a gente poder, então, contribuir para ajudar um pouquinho, né, essas pessoas. Então, obrigada, Vanazzi, né, em nome do senhor, agradeço a todos. Quero aqui colocar o nome do Brooks e também do Kuhn, que é um dos nossos novos agentes da guarda, que eles foram realmente, foram lá sozinhos, né, o Brooks, a esposa dele, ficaram lá o fim de semana todo ajudando o pessoal, né. Nós fizemos um trabalho junto com o Veite e a Janaína, né, junto com essa escola de enfermagem, que eu achei muito lindo também a boa ação que eles fizeram. Entraram em contato comigo, né, porque eles sabiam que durante a semana tinha muito poucos agentes para ajudar. E fim de semana, diferente de fim de semana sempre tinha muita gente. Então eles entraram em contato comigo, né, perguntando se a gente conseguiria então levar eles com a van. Foram 12 técnicos de enfermagem, uma enfermeira, a professora, um dia, e o outro dia foram mais 12 técnicos de enfermagem e uma enfermeira. Então, a gente, claro que foi uma coisa horrível que aconteceu lá, mas a gente também fica feliz por ter conseguido ajudar um pouquinho aquelas pessoas que a gente sabe o que é o sofrimento. Então, muito obrigado aos nossos agentes, né, da guarda e a todos e todas que fizeram parte, né, dessa luta junto com aquele pessoal lá. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária. Convido agora para fazer uso da palavra o diretor-geral do SEMAI, senhor Geison Freitas. Boa tarde, prefeito Vanazzi. Boa tarde a todos os servidores municipais, meus colegas de governo. Boa tarde muito especial ao secretário Nelson Spolaor, que junto conosco, junto com todos os servidores, foi um combatente fiel, um combatente duro no enfrentamento das crises, sempre à frente de todas as ações, mostrando também o que é a cara desse governo, Nelson. Tu representa esse governo de uma forma que te põe à frente das situações, seguindo fielmente o exemplo do nosso prefeito que vai à frente, e seguindo o exemplo que eu tive de casa do Ari, que era aquele cara que ia para a linha de frente. Então a gente tem exemplos, prefeito, a seguir, e que essa turma toda de servidores que está aqui hoje se espelha de forma muito fácil, né? É muito simples a gente olhar para o lado, ver o bom exemplo e seguir. Eu estava pensando nesse ato de hoje, prefeito, eu prometo ser sucinto, mas eu não consigo deixar de fazer uma relação com meus processos lá da minha vida de advogado trabalhista, antes da reforma trabalhista, lá do Temer, que destruiu com todos os direitos dos trabalhadores. Eu lembro muito de uma tese que eu escrevi para o TST, quando eu estava fazendo uma discussão, eu advogava para o Sindicato dos Trabalhadores de Curtumes, e eu estava fazendo uma discussão em Brasília em relação à hora extra. E a minha tese, Nelson, ela era toda baseada em cima de que hora extra é vida. Isso é algo que eu carrego comigo há muito tempo, que eu demorei muitas madrugadas em cima daquilo, fiz uma tese gigante. A gente acabou levando algumas coisas, perdendo outras, como é da justiça, né? Mas eu nunca me esqueço dessa tese, porque eu fiz ela toda em cima do suor do trabalhador, sempre fazendo a discussão de que hora extra é vida, e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso. Porque lá naquela tese de 2016, eu fazia aquela ligação de que a vida do trabalhador é ali das 8 às 6. Esse é o horário normal, esse é o horário ordinário, isso é o que o trabalhador deveria fazer. Mas a força do trabalho, a expectativa do capitalismo faz com que tu, trabalhador, dedique um pouco da tua vida por alguns reais no fim do mês.
que no fim das contas tu está recebendo para abrir mão da tua vida, da convivência com os teus filhos, do carinho com a tua esposa, de tu assistir o teu filme em casa, tu deixando de olhar o teu time do futebol, tá deixando de descansar, porque tu está dedicando a tua vida em razão do salário que tu recebe no fim do mês. O SEMAI, prefeito, fez eu rodar minha tese, que é de 2016, e eu gosto muito dela. Eu vi que essa dedicação, essa doação de vida para o trabalho, não é só pelo salário, porque o salário, as horas extras não impactam tanto assim no fim. O que eu vi, Nelson, quando essa turma foi para Roca Salles e para Mussum, e quando outros servidores que não foram me procuraram e disseram, gente, eu também quero ir. Se precisar de mim, estou aqui. Procuraram o José na semana, o José dizendo, Ney, se os guri cansar, pode mandar eles de volta que eu substituo. Eu vi que essa doação de vida não é pelo salário. É por quem estava lá, pelas cidades que precisavam, é por São Leopoldo, prefeito, é pelo nosso governo. A doação de vida é pelo nosso governo, é pela nossa cidade e é para orgulhar nós de representar São Leopoldo fora dos nossos limites. Porque o que vocês fizeram lá foi doar a vida de vocês para a nossa cidade, para o nosso governo, para a Roca Salles e para Mussum. Vocês deixaram de estar em casa com as suas famílias, vocês saíram das suas casas sem saber onde iam dormir, sem saber se iam comer, sem saber se teria água para beber. O José equipou os guris com comida e com água, prefeito, porque a gente não sabia nem se ia ter onde dormir. Além das máquinas que foram, e o mais importante foi a matéria humana, foram os servidores, foram vocês. Vocês deram as suas vidas sem nenhuma garantia de nada para ir para lá ajudar, e mais do que ajudar, vocês foram representar a nossa cidade, vocês foram representar o nosso governo. Vocês nos enchem de orgulho, eu fico emocionado de falar, de sair das suas casas, do seu ar-condicionado, da tua cama quente, do convívio da tua esposa, tu não foi na tua igreja que tu sempre vai, tu não foi no teu futebol com os teus amigos, porque tu estava lá trabalhando em nome de um projeto administrativo, de um projeto político, em nome de um amor que vocês têm por São Leopoldo, e mais, de saber que vocês estavam representando a nossa cidade fora das nossas fronteiras. Meu prefeito, eu só posso dizer aqui a todos vocês, em especial aos meus do SEMAI, deixa eu puxar um braço para o nosso lado, meu muito obrigado, de verdade. Muito obrigada pela sua fala, Gilson. Então, passo a palavra agora para o secretário-geral de governo, senhor Nelson Espolor. Boa tarde ao prefeito municipal, meu companheiro e amigo Vanazzi. Boa tarde aqui ao Geiso, diretor do SEMAI, a Giselda, da Secretaria de Segurança, a Márcia, que aqui representa, na verdade, a Secretaria da Assistência Social, e quero a Lu, que está na Secretaria da Cultura, cumprimentar aqui os trabalhadores do SEMAI, da Guarda Municipal, da Assistência Social, da Saúde, de todas as áreas que aqui se encontram, saudar de forma muito especial a cada um e a cada um. Prefeito, estava aqui acompanhando o Geiso falar, e na cabeça da gente, na vida, vai passando filmes, né? Vai passando aqueles momentos, aquelas situações, e eu fiquei me lembrando daquela situação que nós vivenciamos aqui, do dia 16 para o dia 17 de junho, do desespero do prefeito mandando mensagem tisca para o corpo de bombeiros, para o exército, para todo mundo, porque nós, na verdade, estávamos com a população em situações, na verdade, que a gente não sabia quando a água subia, se o bote, se o barco chegava antes para salvar a vida das pessoas do que os equipamentos disso. Nós fizemos isso e, graças a Deus, tivemos muito êxito. Infelizmente, perdemos 2 vidas naquela situação. Agora, quando a situação aqui do Vale do Taquari ficou do jeito que ficou, o prefeito Vanazzi não teve dúvida em nenhum momento de dizer: nós não superamos todas as situações aqui do município, mas nós estamos de condição muito melhor para poder, Zeca, ajudar aquela população.
ajudar aquelas cidades, ajudar aquela região. E aí, a gente sempre fica com dúvidas. Aliás, a única certeza que a gente tem na vida é dúvida. E na dúvida, a gente também fica olhando do ponto de vista seguinte: pô, mas a cidade, será como é que vai, Tereza, olhar para esse gesto? Mas vamos fazer porque nós queremos e achamos importante. E aí a cidade de São Leopoldo, a população, merece todo o seu destaque e também o seu reconhecimento. Em todos os momentos, nas redes sociais, no Facebook, sempre teve o reconhecimento, na verdade, da importância do nosso governo ter esse deslocamento. Mas aí fica o outro passo. Os agentes que lá vão, que pode ir. Porque às vezes fica se encolhendo daqui, se encolhendo dali, e a gente chega, na verdade, nesse time que está aqui, nesta equipe, e as pessoas vão lá e dizem, como o Geiso estava dizendo aqui: não me importo de muitas vezes ir lá e não saber se vou ter uma cama, se vou ter água, ou se vou ter necessidade. Isso é uma demonstração de que nós, seres humanos, temos condições de construir um mundo mais humano. Temos condições de construir um mundo mais fraterno. Porque na hora que a gente precisa, os corações de vocês, nossos, batem mais forte e diz: eu abro mão da minha vida, eu abro mão do meu conforto, eu abro mão muitas vezes das pessoas que eu mais amo, porque a gente sabe que estão num outro espaço melhor para ajudar aqueles e aquelas que estão com mais dificuldade. E eu tive, minha companheira mãe do Fábio, relato do Fábio, como relato de várias outras pessoas, como o prefeito Vanás teve, de que a gente imagina, mas imaginar é uma coisa, vivenciar é outra. Chegar lá e ver lodo de altura de 1 metro, 1,5 metros, de ver aquelas imagens das casas absolutamente destruídas, de ver as pessoas, na verdade, sem água, sem comida, sem o mínimo de condição, lutando pela sobrevivência. E vocês nos representaram com muito orgulho e fizeram parte dessa história, que muito nos orgulha. E aí, parafraseando um pouco do que disse o Geiso aqui, mas usar, meu companheiro e amigo Vanás, o que o Mujica diz sempre: não há plata que paga a vida. Vocês são desses. Não há plata que paga o gesto de vocês. E o gesto de vocês, homens e mulheres, foi um gesto de fato de colocar a vida a serviço das outras vidas. Nós temos muito orgulho de cada um de vocês. E reafirmo o nosso compromisso de que este mundo não é do ódio, de que este mundo não é da guerra, de que este mundo é o mundo da paz, o mundo da humanidade, o mundo da fraternidade. E a gente acredita, trabalha e luta muito por isso. Parabéns e gratidão eterna pelo que vocês fizeram. Um grande abraço, muito orgulho de estar no governo junto com vocês, liderado pelo prefeito Vanás. Um abraço no coração de cada um e cada um. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Nelson. Então, para uso da palavra, o prefeito de São Leopoldo, senhor Ari Vanás. Boa tarde às mulheres aqui presentes, boa tarde aos homens. Queria cumprimentar a todas e a todas e agradecer a presença aqui no gabinete, na nossa sala de reuniões, nessa terça-feira à tarde, num momento e um dia especial para todos nós. Queria cumprimentar aqui o Nelson Spalaor, nosso secretário-geral do governo, em nome dele toda a equipe da secretaria, o Geiso, que é o nosso companheiro de todo o SEMAI. Em nome dele também queria cumprimentar todos os funcionários, diretores do SEMAI, do nosso Serviço Municipal de Água e Esgoto. Queria cumprimentar a nossa secretária Giselda Mateus, em nome dela cumprimentar todos os servidores e servidoras da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Queria cumprimentar o comandante da Guarda Municipal, José Carlos Pedroso, em nome dele também cumprimentar todos os nossos guardas, trabalhadores de segurança. Queria cumprimentar aqui a chefe de gabinete da Secretaria de Ciência Social, a Márcia Rosana da Silva Martins, que aqui representa, nosso secretário Fábio Bernardo, que está numa missão oficial. Queria cumprimentar a mãe do secretário Fábio, Iraci Erneck, que veio aqui para receber
né, em nome do Fábio, que também eu pude entregar para a senhora, né, nos deu um menino, um filho tão importante, né, na vida social do São Leopoldo, do Estado. Seja bem-vinda. Queria também cumprimentar aqui os servidores que atuaram na cidade do Vale do Taquari, o GCM Leite, a Secretaria, e o Felipe Gabriel também da Secretaria, e que falaram aqui, né? Nosso guarda municipal Leite e o Gabriel que falou em nome do SEMAI. Parabenizar pelas palavras e agradecer também por esse reconhecimento de vocês. Queria cumprimentar a Luciane, né, que é chefe do gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, representando aqui o secretário Marcelo Frison, a Maria Tereza, né, de Castro, que representa aqui a Ação na Mulher Trabalhista. E queria cumprimentar aqui o Tisca, né, Bueno, que é o nosso representante do SAMU lá naquelas duas cidades destroçadas pelos episódios climáticos. Eu acho que semana passada, né, eu estava aqui me lembrando, né, e uma dessas brancas que dá na cabeça da gente, eu disse assim, mas por que nós não vamos fazer uma homenagem, né, especial para os trabalhadores que saíram daqui e foram prestar um serviço extraordinário para as comunidades, né? Aí eu cheguei aqui, chamei o Nelson, né, e o Fábio, vamos construir um dia, né, fazer um pequeno documento que é um papel, né, mas que o símbolo dele é muito forte, né, para aquilo que representa esse nosso olhar estratégico que nós temos sobre a vida. E construímos esse dia, né, para entregar esse pequeno documento, mas que carrega nele, né, todo o sentimento nosso, a nossa história, né, do ponto de vista de olhar que nós temos sobre o mundo e sobre as pessoas e sobre as relações que as pessoas devem estabelecer. Eu vivo isso em São Leopoldo, né, desde 84. Quando eu cheguei quando já tinha enchente no Rio do Sino e na Campina, né? Então eu tomei muita enchente, muitas vezes perdemos tudo. Não na dimensão que Roca Salles e Mussum viveram, né? Em outras dimensões. Mas eu tive uma dimensão anterior, nos anos 73, 74, em Coronel Freitas, né? Quando o rio Xaxim, né, que está lá até hoje, né? E há pouco tempo atrás, há 3 anos atrás, ele também teve o mesmo problema que teve Mussum e Roca Salles. Em 73, 74, eu tive uma tragédia dessa e perdi um amigo, né, no rio, levado pela enchente, que destruiu a cidade de modo geral, e eu vivi lá, naquele período, né, que não tinha retroescavadeira, não tinha máquinas como tem hoje. E uma cidade com 4 mil habitantes, né? Levamos talvez 10 anos, né, para repor a cidade de pé, recuperar a igreja, recuperar as pequenas lojas que tinha, né? Porque a cidade se construiu numa curva do rio e que hoje está lá, uma cidade bonita. Há poucos dias, uns 3 anos atrás, o Rio de Novo resolveu buscar o espaço dele e a casa da minha irmã foi água abaixo, né, que mora perto do rio. Então eu vivi isso, né, intensamente na minha infância, na minha adolescência, esse episódio. Quando eu vi, né, nos jornais as fotos, as imagens que se apresentavam, me veio na cabeça, né, aquilo que eu vivi. E fiquei me perguntando assim, a dor, né, nas pessoas que num primeiro momento não tem reação. Num segundo momento elas não sabem para onde ir. Num terceiro momento dá o desespero, bom, qualquer coisa é possível fazer, inclusive se tirar a própria vida, porque perderam absolutamente tudo daquilo que construíram em 30, 40 anos, de pai para filho, de avô, né? Daquilo que você construiu, que é o dinheiro, que é a sua vida, que é a sua história que está ali. Não é só o dinheiro, é a sua história que está ali. Da casa foi o quadro de casamento, da casa foi o sofá que foi difícil comprar, da casa, né, foi todas as lembranças e toda a condição de vida humana, que a reconstrução agora não é fazer a casa. A reconstrução agora é recuperar aquilo que é parte da história de sobrevivência e daquilo que a gente tem, né, como fortalecimento para continuar a vida do ponto de vista da educação, do ponto de vista do processo. Aquelas comunidades viverão por bons anos ainda as dificuldades. E teremos reflexos, né, muito importantes naquelas comunidades do ponto de vista da sua recuperação psicológica, da sua recuperação do ponto de vista de convivência.
tenho certeza absoluta que cada vez que chove, cada vez que faz dar trovão naquela região, as pessoas saem de casa, não dormem, ou vai ter problema do ponto de vista emocional. Então vejam bem o que nós fizemos, que nós tomamos a decisão de mandar uma equipe para lá. Foi fruto de uma história, uma experiência, fruto do olhar do mundo, mas também fruto do que a solidariedade nesse momento lá, aquele número de pessoas lá, deu um certo conforto para aquela população, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista nem tanto material, mas a solidariedade reforça as condições que elas têm capacidade de se recuperar, de se recompor e de reconstruir a sua vida. Esse é o grande elemento de uma tragédia como essa. É a possibilidade da relação que se estabeleceu de poder dizer assim, não estamos sozinhos, não, o mundo é generoso, nos deu, vai nos tornar a dar, porque daí entra o compromisso. Tenho certeza que vocês que foram lá devem ter endereço, telefone, amigos, contatos, podem até ter encontrado familiares, veja, é um universo que mexe no ponto de vista da solidariedade que não tem como medir, não tem dimensão, para as pessoas que vivem e convivem naquela região. E mais do que isso, você construiu uma imagem do ponto de vista de gestão pública, que aonde vai hoje, um funcionário da Prefeitura de Silvanópolis se apresenta na cabeça da boa parte da população, dos frequentadores de eventos, de encontros, quando diz que é de São Leopoldo, ele vai se lembrar que São Leopoldo foi solidário com o Roca Salles de Compulsor, como aconteceu agora aqui na nossa conferência que eu tive. Depois que eu desci do palco, daquele discurso que eu fiz lá, 2 prefeitos procuraram. Prefeito Vanazzi, eu vi que o senhor ajudou o Roca Salles de Mussum. O senhor não podia mandar uma máquina para mim e uma reta, no mínimo uma semana, para ajudar a limpar a minha cidade, que sofreu tanto quanto sofreu lá? Diga, eu mando, só vai lá me visitar, me leva um ofício me explicando o que tu quer que eu faça, eu arrumo uma máquina, uma reta, e ele vai te ajudar lá uma semana, sem nenhum problema. Porque se tem alguma coisa que a gente precisa fazer é coragem de tomar decisões como essa, que com certeza eu vi também muitos elogios, mas vi também aqueles que não gostam da solidariedade, que disseram, pois é, mas vai dar dinheiro para tapar buraco, pois é. Se o cara que está preocupado com buraco, queria ver como é que ele fica se ele perdesse a casa ou perdesse a vida de um familiar numa enchente dessa. Quer dizer, isso é uma mentalidade que não colabora e não ajuda e não dialoga com a minha visão de mundo e de vida. Então por isso que nós resolvemos fazer essa pequena homenagem de reconhecimento, a dedicação de vocês, o trabalho de vocês, a decisão de vocês em representar o município de uma decisão que nós tomamos coletivamente de poder estar presente no mundo real quando os episódios como esse acontecem. E se teremos mais, queremos que não, mas nós vamos ter. Porque quando nós estivemos aqui, eu me lembro, por exemplo, das enchentes de 83, 85, 86, aqui no Rio dos Sinos, que eu moro ali até no meu lugar, o que vinha de gente do estado inteiro para poder ajudar e colaborar com nós era um negócio impressionante. Quando a gente ficou acampado no ginásio do Bigornão, quando a gente ficou acampado na igreja do Rio dos Sinos, com mudança que tinha sobrado, com criança pequena, a gente via que a solidariedade dava um reforço, um estímulo para a gente recomeçar. Então, fruto também da experiência muito pessoal que vivemos, eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram lá e que foram lá, e com certeza, poderão falar muito sobre isso. O que viram, o que significa a vida, o que faz a gente muitas vezes não respeitar a natureza, o que faz nós não cuidar do mundo real, são esses episódios que se repetirão e que a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso. Termino com isso, porque essa semana, por exemplo, nós discutimos aqui o tema dos diques, e eu falo isso e as pessoas não dão muita bola, O tema dos diques, nós em São Leopoldo, onde eu moro ali, por exemplo, e que agora tivemos um problema ali que eu vou ter que recuperar, se um dia, e que o formato que nós estamos adquirindo na natureza dos episódios climáticos, não é impossível que daqui 10, 15 anos tenhamos chuvas maiores que tivemos agora, ali na Campina, se acontecer qualquer problema no Rio dos Sinos com os diques de São Leopoldo, com os diques, nós temos assim a 3,5 metros, 4,5 metros abaixo da água. Esse é o grande desafio nosso. O Sistema Municipal de Proteção das Enchentes, ele é algo, é uma dádiva que nós construímos.
mas também pode representar uma tragédia irreparável para a cidade de São Leopoldo, se nós não cuidarmos. Aí quando a gente vai lá e tira a família, quando a gente faz inspeção para que não bote em casa, quando não pode tirar a terra do dique, veja o que é a ação do homem. Quando tem a tragédia, todo mundo chora e reclama, né? Estou falando aqui, né? Mas hoje nós vivemos uma situação onde, quando tiver o rio cheio, que nem hoje, na minha casa, a água, se fosse lá, hoje não tivesse o dique, era 1,5 metro dentro de casa. Ali na Campina, a maioria era 2 metros, porque o rio está acima da normalidade. Isso é a natureza, isso é a ação do homem. Então a nossa coragem, a nossa solidariedade vem muito disso. Vem desde os índios, dos negros, dos alemães que vieram para cá, solidariedade com os alemães, os colonos, né? E hoje continuamos sendo uma cidade muito, muito solidária. Fruto também do nosso governo, mas dos funcionários que nós temos que incorporar também essa ideia. Parabéns para vocês, muita força, muita energia, e sempre leve esse bom exemplo no trabalho de vocês, prestando essa solidariedade a um povo que precisa muito, precisou e continua precisando muito. Muito obrigado, um abraço, sucesso, parabéns a todos. Muito obrigado, prefeito. Então, neste momento, faremos a entrega dos certificados. Convidamos o prefeito, o diretor do SEMAI, senhor Geison, meu secretário Nelson, para fazer a entrega primeiramente para os servidores do SEMAI. Pedimos que venham aqui à frente. Felipe Gabriel, Josnei Barcelos, Júlio César Martins, Luiz Santino, Paulo Roberto de Souza, Pedro Odair da Silva, Roger Overman e Roque Conza. Felipe, dá com o jogo aí. Aqui o jogo. Depois